Olá, bem-vindos ao canal Teatro das Sombras. Nesse vídeo, vamos falar sobre 3 ideologias que permeiam o tema da nova ordem mundial: socialismo/comunismo. O socialismo é uma ideologia política e socioeconômica que orienta de forma prática como instaurar a revolução materialista e igualitária. A finalidade é alcançar uma sociedade igualitária, sem classes, e apátrida, sem nacionalidade. O socialismo pode ser entendido em 2 formas: o socialismo utópico, que seria a corrente de pensamento que pretende alcançar uma sociedade ideal de forma lenta, gradual e pacífica, e o socialismo científico, onde a teoria socialista desenvolvida por Karl Marx, na qual ele insistia que é preciso uma revolução e uma luta armada para mudar a sociedade e acabar com as injustiças. Por isso ele fez uma análise crítica e científica do capitalismo. Os primeiros pensadores dessa corrente foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Eles são considerados os primeiros pensadores socialistas. Chegando em Marx, ele definiu o socialismo desses pensadores como socialismo utópico, pois acreditava que suas ideias nunca iriam implementar a ideologia. Tempos depois, Karl Marx e Friedrich Engels trouxeram uma nova proposta com a escrita do Manifesto Comunista e apresentaram então o socialismo científico. Eles consideravam que a diferença entre patrão e empregado era uma injustiça. Por causa disso, a diferença deveria deixar de existir para que os trabalhadores não fossem mais oprimidos. Marx e Engels condenavam o sistema capitalista, a propriedade privada, a família, liberdade individual e religião, na qual consideravam que a religião era o ópio do povo. Eles entendiam que era necessário criar o caos na sociedade para derrubar a ordem vigente. Assim, acreditavam que do terror a ordem surgiria, bem como a igualdade. Tudo isso por meio de um governo socialista que seria implementado. Os dois beberam das ideias de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Originalmente, o marxismo defende que, pela revolução, a classe operária deve tomar os meios de produção dos burgueses e depois o governo, implementando a ditadura do proletariado ou socialismo. O governo deve suprimir os burgueses para que percam a hegemonia na manutenção do poder, suprimindo-lhes as estruturas de dominação tradicionais, quais sejam a família, religião, as escolas, o poder e a economia. Feita a transição das estruturas sociais, o Estado socialista é suplantado e o comunismo é a nova ordem. E para quebrar as estruturas de classe é preciso opor empregados contra patrões, homens contra mulheres, ricos contra pobres, negros contra brancos e homossexuais contra heterossexuais. Ou seja, é fomentado a luta de classes. E o comunismo seria um estado mais radical do socialismo. Há algumas outras características da teoria socialista. Materialismo. Tudo é material, não havendo o sobrenatural. Por consequência, somente a vida econômica importa no socialismo. Coletivismo social. A coletividade possui mais importância do que a vida de cada um considerada individualmente. A vida deixa de ser um direito natural e inviolável. Finalidade da sociedade política. A finalidade é alcançar uma sociedade sem classes, sem hierarquia, considerado uma injustiça em si mesma. Comunidade total de bens. Nada seria de ninguém, tudo seria de todos. De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Materialismo histórico. Tudo é material sem haver o sobrenatural. Por consequência, somente a vida econômica importa no socialismo. Positivismo. O positivismo é uma corrente teórica que crê no progresso contínuo da humanidade e ganhou vários adeptos no Brasil, como os militares e republicanos. Para os positivistas, a humanidade está constantemente se desenvolvendo em todos os seus aspectos políticos, morais, sociais e científicos. Criado no século XIX por pensadores como Auguste Comte, Immanuel Kant e Ernst Haeckel, o positivismo aprofundou as ideias iluministas. Para Comte, a ciência é o norteador do progresso social e a única fonte legítima de conhecimento. Para os pensadores positivistas, apenas o que é comprovável pelo método científico pode ser considerado um conhecimento legítimo.
Segundo Comte, um conhecimento humano consegue compreender toda a realidade, chegando a estabelecer um projeto de uma civilização perfeita. Sua ideologia positivista fez uma previsão da nova fase da humanidade. Segundo ele, as religiões seriam superadas, a moral tradicional do Ocidente também, sendo erguida uma sociedade totalmente pautada na ciência e no materialismo. Na ideia positivista, há uma hierarquia entre as ciências, e esta é a que a sociedade deveria seguir: sociologia, biologia, moral, química, física, astronomia e matemática. Para Comte, a sociologia promove o progresso à medida que se baseia nas ciências da natureza. As principais características do que é positivismo são teologia política, filosofia da história, tripartição da história, cientificismo, racionalismo, crença na necessidade da ordem para o progresso político e social. Comte traz também a ideia de que a história possui um estágio final, que é alcançado por meio do progresso social, progresso esse que seria fruto da aplicação da ordem positivista. Esse fim é alcançado na terceira idade, a chamada idade científica. Para Comte, existem 3 etapas na história humana: a idade teológica, que seria a idade das religiões e mitos, a idade filosófica/metafísica, que seria a idade da conquista da sabedoria especulativa, e a idade científica, da qual conquista da ciência e da técnica. Assim como Marx e Engels, Comte era um pensador materialista. Em sua doutrina, o homem é um mero animal racional que não possui alma e que não há uma transcendência que permeia sua vida. Fabianismo. Quem fundou a Sociedade Fabiana foi o casal de barões Sidney e Beatrice Webb. O socialismo fabiano deriva do nome do general romano Quintus Fabius, ou Fábio Máximo, que se destacou na Segunda Guerra Púnica. A chamada estratégia fabiana era uma tática de guerrilha que busca lentamente atacar os suprimentos das tropas inimigas, mesmo que muito mais numerosas. O inimigo iria definhar em forma gradual e lenta. Boa parte da visão de mundo do fabianismo foi influenciada por Herbert George Wells. Obras como O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau, A Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos descreveram utopias onde a tecnologia substituiria as tradições civilizacionais e a sociedade seria reformada paulatinamente. O socialismo fabiano acredita em evolução, não em revolução. Seu foco não revolucionário é a reforma da sociedade e não seu redesenho pós-revolucionário. Uma das características do fabianismo é a derivação de Charles Darwin. A sociedade evolui através da ciência e da razão, e cientistas deveriam reformar a sociedade, que não pode resistir ao progresso feito via democrática. Os fabianos também são grandes tecnocratas. Outra grande influência intelectual para o fabianismo foi o psicólogo progressista e reformista social Havelock Ellis, que legou a todo o socialismo fabiano a ideia após Malthus e Darwin, a eugenia e aqueles sem serventia para uma sociedade cientificamente planejada devem ser dela extraídos. Inicialmente, o brasão de armas da Fabian Society era de um lobo em pele de cordeiro, que foi substituído por uma tartaruga, representando uma mudança lenta, gradual e imperceptível para o socialismo. Em grande resumo, o socialismo fabiano se distancia do socialismo clássico e da linha marxista. O socialismo seria alcançado por uma evolução e não por revolução. No próximo vídeo, vamos explorar um pouco da Escola de Frankfurt, marxismo cultural e o culto à teoria crítica. Lembre-se, o poder opera nas sombras.